esse grupo espera-se obter depoimentos sobre a configuração do circuito local, considerando aspectos positivos ou negativos, além dos fatores que motivam a permanência desses artistas. Outro discurso importante também é de obter das instituições públicas de cultura, que seriam, no caso, a Fundação Gregório de Matos a nível municipal e a FUNCEP, Fundação Cultural da Bahia, a nível estadual. E pretende saber como o poder público entende a dinâmica artística e cultural da cidade, de que forma se posiciona, quais demandas identifica e de que forma se propõe a atendê-las. Além deles, produtores e gestores de casas de show, que são os responsáveis pela mediação entre o público e os artistas e que tem uma visão global de como funciona de fato o mercado de segmento musical local. Desse grupo pretende ter acesso ao perfil do público soteropolitano e dos artistas e bandas do cenário independente a partir da experiência profissional desses sujeitos que articulam esses dois segmentos. Além desses, outros dois segmentos importantes também de se ter o discurso presente no documentário. A indústria fonográfica, de gravadoras, distribuição, que seria uma outra lógica, no caso de contraposição mesmo, com as outras formas de distribuição, de funcionamento, outras formas de mercado, e da mídia, que seriam os veículos de comunicação, que podem oferecer um panorama de como esses segmentos se distribuem e com que frequência acontecem shows, etc. A próxima estratégia seria de acompanhamento de artistas e bandas. Nessa estratégia serão destacados 3 casos em fases distintas de experiência de profissionalização da música independente. A intenção é registrar entrevistas e situações descontraídas, seriam, no caso, ensaios, agendamento de shows, os shows de fato e as impressões pós-show. Nesse caso, a equipe criaria uma relação mais de acompanhamento de fato, de participar mais do cotidiano desses personagens, e para isso seria necessário entrar em contato com 3 artistas ou bandas independentes nessas fases distintas, que seria uma banda ou artista independente residente em Salvador, que tem a sua carreira consolidada e vem praticando sua carreira dentro da cidade, uma banda ou artista que já tenha se mudado para São Paulo e que esteja consolidando ou já tenha carreira consolidada fora daqui, e no último caso, um artista ou banda que esteja em fase de transição entre Salvador e São Paulo. Esse caso, eu mesmo considero que seria de mais difícil execução, mais difícil acompanhamento. E um recurso que poderia ser utilizado, até porque demandaria mais tempo de acompanhar, de fato, o processo de saída e chegar lá e se consolidar, seria criar, de fato, uma simulação de alguém que esteja, de fato, passando por essa experiência, mas encurtando o tempo, provocando situações que possam retratar isso. Essa estratégia, especificamente, será responsável por conferir ao documentário uma maior proximidade com a realidade, que nesse caso não aconteceria de modo ao vivo, mas as situações se desdobrariam à medida que o filme é executado. A próxima estratégia seria as entrevistas agendadas, que são as entrevistas tradicionais, com data, horário e local pré-determinados e que vão abarcar a maior parte dos convidados selecionados na segunda estratégia, que é de escolha e convite de entrevistados. Depois a gente tem entrevistas com o público, que aconteceriam tanto em Salvador quanto em São Paulo, e serão realizadas entrevistas com o público de modo espontâneo, em locais das cidades associados ao circuito artístico independente, como a gente tem, por exemplo, o bairro do Rio Vermelho, aqui em Salvador, o Largo da Dinha, onde acontecem vários eventos simultaneamente. As pessoas se concentram em um lugar só e depois entrevistas podem acontecer em filas mesmo para a entrada do show. E com essa estratégia pretende-se incluir o público consumidor como participante do mecanismo do mercado musical, aliando seu discurso às falas expostas pelos papéis já representados. Uma outra estratégia, um outro recurso utilizado, vai ser o da narração e apresentação, que tem como objetivo alinhar as informações orais e visuais exibidas com a presença de um apresentador, que vai fazer essa intermediação, vai realizar as entrevistas, fornecer as informações e vai contribuir para a construção do discurso, levantando questionamentos, emitindo informações e vai ser responsável por dar ao filme uma orientação e uma narrativa. A penúltima estratégia é o evento de lançamento, que já foi citado, que seria a primeira exibição pública do filme, mas não só a exibição. Após a exibição em uma sala de cinema, vai acontecer um espaço em que seja liberado o debate entre o público e entre participantes do filme, para fomentar estimular
o debate e a reflexão em cima do tema que foi exposto e o encerramento da festa, do evento, com palco de shows de bandas soteropolitanas que façam parte desse circuito. A última estratégia é a replicagem de DVDs, de cópias do filme, que serão gravados e replicados em mídias de DVD para envios a amostras e festivais de interesse do projeto, além dos entrevistados envolvidos, instituições parceiras, apoiadores e patrocinadores. Aí aqui a gente entra no cronograma. Vou aproximar aqui para melhorar a visualização. Tá. Então, corre. No cronograma, eu prevejo na pré-produção um período de 1 mês a 1 mês e meio em média, onde os principais envolvidos são a equipe de direção e de produção. A equipe de direção de fotografia entra apenas para fazer a análise técnica do projeto, onde são decididos os equipamentos que vão ser usados, que tipos de locações serão utilizadas e a partir dessa análise que serão adquiridos os equipamentos. Depois a gente tem, no período de produção, 1 mês de gravação em Salvador, que é onde estão a maior parte dos entrevistados pretendidos, e depois 2 semanas de gravações em São Paulo. E aí a gente vai para a etapa de pós-produção, que é onde acontece a edição, no período de 1 mês. Nesse período de 1 mês de edição, a produção também trabalha, já correndo atrás da contratação dos fornecedores de replicagem das mídias, adiantando o processo de prestação de contas e do pagamento da equipe. A gente tem aqui também previsto o cronograma da festa de lançamento, mas é importante ressaltar que a festa de lançamento, ela não está prevista no orçamento porque geralmente ela não é abarcada pelos editais. Então, eu previ o cronograma para ter uma noção geral de como o filme será executado e quando ele vai ser disponibilizado, mas o projeto em si se trata da fase de pré-produção, produção e pós-produção do documentário. A intenção é que, seguindo esse cronograma, que começa em janeiro de 2015, a realização da festa de lançamento, onde o filme é disponibilizado, seja no dia 5 de junho. Plano de comunicação. O presente plano tem como objetivo elaborar as estratégias de comunicação do documentário e avaliando quais as ferramentas mais adequadas, tanto para a interface com o público externo, quanto para a gestão da comunicação interna. O plano é apoiado nas seguintes estratégias, começando pela comunicação institucional, que é essencial para dar um projeto uma identidade que seja reconhecida pelo público. Essa estratégia é responsável por construir uma identidade tanto visual quanto discursiva, que alinha o conteúdo gerado e publicado em nome do projeto sob o mesmo conceito. Nessa estratégia atuam principalmente o designer e a assessoria de comunicação, que constrói tanto o discurso textual quanto a identidade visual. Depois a gente vem com a comunicação interna, que embora não diga respeito à divulgação e nem à interface externa do projeto, é muito importante para que o projeto aconteça de modo eficiente. Ela se baseia em reuniões que acontecem de modo mensal e em ferramentas de comunicação virtual que integrem mesmo a comunicação entre toda a equipe, e a intenção é que isso seja gerenciado pela equipe da assessoria de comunicação. E aí a gente tem a comunicação midiática, que é o que dialoga diretamente com o público em questões de divulgação. As estratégias pensadas para o documentário no âmbito virtual são provavelmente as de maior prioridade, uma vez que dialogam de modo mais direto com o público-alvo, por comunicar efetivamente no mesmo ambiente de circulação que o objeto do projeto. Ao mesmo tempo, a televisão, rádio e impressos também serão utilizados, uma vez que representam os veículos de comunicação mais populares, responsáveis por alcançar o maior número de consumidores. Aí a gente começa com as redes sociais, em que prioritariamente será usado o Facebook, tendo a página do Facebook como o portal virtual oficial do documentário, ele sendo alimentado durante a execução do documentário com informações, making-off, etc. E, além da frontage, a gente usa também o evento do Facebook, mas exclusivamente para a divulgação da festa de lançamento. A gente tem também as peças gráficas, que serão criadas pelos designers pelo designer,
e são destinadas para eventos de lançamento e são as peças que circularão tanto no meio virtual quanto as peças que serão impressas, cartazes serão distribuídos em pontos estratégicos. A gente tem a assessoria de imprensa, que vai ser executada pela assessoria de comunicação e tem a função de manter o contato com a imprensa, elaborando releases com informações atualizadas e alimentando a imprensa com informações sobre o projeto. Os vídeos, que após a etapa de edição e finalização do documentário, serão distribuídos em ambiente virtual, teaser, estrelas e cenas que não entraram no corte final e que vão servir para oferecer ao público uma amostra do produto e despertar sua curiosidade em relação ao conteúdo. E os spots nos rádios, que a gente não pode deixar de considerar, sendo que é o meio de difusão da música, principalmente. A gente vai para a ficha técnica, que conta com a direção geral, um coordenador de produção, um assistente de produção, diretor de fotografia, câmera ligada à direção de fotografia, técnico de som, edição de som, designer, assessor de comunicação e o apresentador e narrador. Eu chamo de apresentador e narrador porque ele também vai fazer parte do momento de finalização em que ele não aparece, mas ele vai narrar o documentário. Em um planejamento ideal que foi feito antes, tinha mais gente, né? Mas como ele foi ficando muito caro com o passar da elaboração do projeto, algumas coisas foram cortadas e funções realocadas. Por exemplo, a direção de arte deixou de existir, uma pessoa dedicada exclusivamente ao making-off também deixou de existir na ficha técnica. E aí a gente vai para o orçamento. Na fase de pré-produção, a gente tem previsto a direção, coordenação de produção e assistência de produção, que dão conta de todas as etapas previstas no cronograma para pré-produção. Na etapa de produção, nós temos a maior equipe, com direção geral, coordenação de produção. É importante destacar isso, que assistência de direção, produção Salvador e assistência de produção São Paulo. Isso foi um recurso utilizado para baratear o orçamento. Isso quer dizer que, enquanto o filme é executado em Salvador, é gravado em Salvador, a gente tem um assistente de produção daqui. No momento que a gente vai para São Paulo, a gente utiliza um assistente de produção de São Paulo. E aí a gente economiza com translado de avião e com hospedagem também. Direção de fotografia, câmera, técnico de som, o apresentador e assessoria de comunicação, que, como eu falei, participa desse processo, já mantendo contato com o público sobre a elaboração a execução do documentário. Os equipamentos previstos, material sensível, HD externo e a produção em si, que seria o transporte terrestre, transporte aéreo, hospedagem no período de São Paulo, alimentação durante todo o período de gravação, o seguro dos equipamentos e verba extra para produção. Na fase de edição, a gente tem previsto editor de som e designer, outro HD externo e extras de produção. E isso dura um mês. E aí a gente tem a etapa de finalização, onde trabalha a direção e a coordenação de produção, no processo de replicagem de DVDs e prestação de contas, extras de produção e, finalmente, a verba destinada para a administração do projeto como um todo, que é verba para telefone, que vai ser utilizado durante os 5 meses de execução do projeto, base de produção, que vai existir basicamente para pré-produção e fase de produção, material de escritório e impressão. No valor total, o projeto fica com R$ 74.190. É isso.
realmente onde eu poderia contribuir com o trabalho, né? Assim, a elaboração de um projeto executivo, né, como chamam, de captação de recursos para o filme, que dialoga diretamente com a minha experiência de trabalho. Eu trabalho há 12 anos em Salvador como produtora executiva e fico feliz de estar aqui também porque na minha época não existia, né, nenhum curso de cinema quanto mais de produção cultural. Assim, o produtor, para mim, se tornar produtora foi ir buscando, ir pesquisando, né? Então, desse lugar, aí eu vou dialogar com o seu trabalho no objetivo de contribuir, né? Trazendo questões para você, a partir de agora, questões que você vai encontrar seguramente na vida profissional, já que você já, né, o trabalho deixa bem claro que é isso que você quer fazer. Eu gostei muito de ler o trabalho, assim, acho que tem uma fluidez do texto que é bacana, assim, acho que essa coisa de se colocar a sua experiência ajuda, sem dúvida, a entender como é que foi pensado, né, ou vivido a experiência do projeto, chegar nesse momento de elaboração. Entendo perfeitamente a decisão pela apresentação de um projeto ao invés do filme. Realmente, a elaboração de um filme, de um documentário com essas complexidades de deslocamento, publicidade, não é algo, né, tão simples. Então, acho que, de certa forma, assumir esse primeiro momento de planejamento só lhe traz possibilidade, de fato, de estruturar um produto ou um processo que seja muito mais rico, né? Muito mais sólido. Com certeza, apontando mais detalhes dessa questão que você quer levantar. Tem uma coisa no texto que eu gosto muito, se tratando de documentário, que é partir de um levantamento de questões. Isso eu acho que é muito importante, porque o documentário, ele necessariamente parte de uma necessidade de entendimento de uma questão, muito mais do que comprovação ou determinação, né, do que acontece. Cada questão ela pode ser contornada de diversas formas, e o documentário acaba sendo uma realidade sobre alguma questão. No seu caso, a saída dos artistas de Salvador em busca de um terreno mais fértil de produção artística, né, sempre com uma busca por um reconhecimento, um sucesso, a gente pode dizer, seja comercial, seja de público. Então, acho bacana, assim, quando você situa esse universo de questões, que é isso que você pretende abordar no documentário. Acho que a pesquisa que você fez em relação aos modelos de projeto, como estruturar, já decidi que seria um projeto, como vou estruturar. Você traça ali no perfil os modelos que são os modelos digitais, que eu acho que cumprem muito bem a sua perspectiva.